Pensar como design pode mudar a vida das pessoas. Pensar como a autonomia dessas mulheres e como seu processo de conquista nos leva a pensar numa palavra, que engloba múltiplas dimensões de vida de uma mulher. Empoderamento. E é por época, né? De coco. De coco agora ainda não está caindo. E aí a gente não tem agora o material. O material, ele tem época para cair? Tem. Os dados do FEM nos direcionam para 4 parâmetros que decidimos investigar para entender os processos de empoderamento das mulheres artesãs em 5 localidades do Maranhão: São Caetano, Santa Maria, Porto dos Nascimentos Itamatatiba e Raposa. Nesses lugares, muitas são as práticas artesanais e saberes tradicionais que possibilitam a sobrevivência dessas mulheres. Por meio do acesso à vida política, da participação econômica, educação, saúde e bem-estar, que são os parâmetros do empoderamento, foi possível pensar em como o artesanato, associado ao design, possibilita o empoderamento. Para pensarmos em como entender e acessar o cotidiano em busca deste imaginário, nossa abordagem vai partir do design participatório, que busca, como o próprio diz, a participação de todos envolvidos na ação para a construção do conhecimento. O co-design tem como objetivo trazer todos os atores sociais envolvidos em determinada questão ao âmbito projetual. A ideia é construir o ambiente juntos. Nossa proposta metodológica busca, por meio do fazer e da materialidade das coisas, seguir os fluxos do fazer, dos materiais e da vida das pessoas. Como parte desta experiência, produzimos jogos que ajudam a falar de coisas da vida cotidiana de uma forma diferente. O jogo possibilita imersão. Na profundidade do jogo, para citar Clifford Geertz, as pessoas relaxam, entram em outra realidade, ensinam papéis e com isso é possível se colocar no lugar do outro. Lá na escola, a professora ensinando Qual é a situação da comunidade? Como os jovens lidam com os estilos? Isso é importante? Num jogo, podemos criar histórias, inventar narrativas fantásticas ou falar de algo tão banal, mas que ganha relevo de coisa importante. Eu acho assim que a chuva ela é muito uma coisa muito saudável para nós. Porque ela enche os nossos campos, através dela a gente tem o nosso peixe, a gente utiliza aqui do lago. E aí os nossos rios também. Jogar possibilita o contato e a imaginação de futuro, como nos falam os autores que nos inspiram, House, Branch e Geertz. É um exercício de alteridade. O imaginar, no entanto, é fruto do fazer. Criar formas, produzir sentidos por meio da atividade artesanal nos possibilita imergir na construção de nossa autonomia como seres viventes. Aprender algo novo, relembrar algo esquecido, com as mãos, é acessar novas formas de conhecimento, para além daquilo que é ensinado cognitivamente. Você não ganharia mais dinheiro? Com certeza, porque aí já utilizariam outros produtos que já seriam mais vendáveis, até mais caros, mas teria uma renda melhor para eles. E na opinião de vocês, como querem aprender? A não tiver oportunidade? Eu sou mais anti fazer o azeite do que vender o livro. Corresponder a um processo de direcionamento de atenção, no qual se desenvolve uma resposta para cada ação e assim os seres viventes e também as coisas se relacionam, em um processo de responsibility ao longo do fluxo da vida. Dessa forma, por meio da correspondência, foi possível saber mais sobre design, artesanato e empoderamento. A engenharia que ela teve, quase uns 10. Aí eu lembro que ela ia para a roça assim, bem buchuda por barreiro, aí com o bebê assim na cintura, buchudona aí com o corpo na cabeça ou a lenha. Aí por isso que a gente gosta de fazer elas. Você se vê como uma dessas bonecas? Me vejo, sim. Será que algum dia alguém vai fazer a Heloísa? Não sei. Aí tem duas jovens que quem sabe se não vai fazer. Mas era ela, Ishi, Canuta, e a minha mãe Domingas e a minha avó Maria. Elas que me ensinaram a fazer.
Era muito bom, eu vinha pra cá todos os dias. Agora nem precisa mais ela ensinar. Já tá sabendo do teu jeito. O que eu entendo que a educação tem que vir em primeiro lugar. Porque hoje as dificuldades são muitas, né? Mas quando a gente tem um pouco, né, do estudo, cada vez que pode, porque assim, não o importante não é sobre a educação, não é só terminar o ensino médio e parou. Não, para mim, para a gente não é o suficiente, nós sabemos disso, né? Mas assim, a nossa luta sobre educação é para que a gente possa dar continuidade, né, nesse estudo, do aprendizado, principalmente dos jovens, não só dos jovens, mas também dos adultos também, que a gente nunca pode dizer que já parou, já terminou de aprender, não, nunca pode dizer isso, porque aprender a gente aprende no dia a dia, né, no trabalho, e a partir daí a gente vai se formando. A importância é para levar que os alunos tenham conhecimento, né? Aprendem, né? A ler, a escrever, né? Porque sabemos que se a pessoa se não saber a ler, ele não tem como ele se conhecer, até mesmo saber para onde ele anda, não é isso? Eu sempre falava assim para meus alunos, assim, você tem que aprender a ler, escrever. Assim eu gostava de brincar com. Agora sobre essa imagem aqui, por que você escolheu ela? Que está escrevendo. Que está escrevendo? E o que isso significa assim para você? Porque ela quer vencer na vida, porque ela quer vencer na vida deles, do estudo dela, que está escrevendo, ela quer aprender. Porque se ela não quisesse aprender, elas não estavam aí, elas estavam para outro lugar. E elas estão com essa atitude para aprender. Estou falando que a gente deveria ser muito unido, que isso aqui está com a mão, a gente se une, né? E essas mulheres todas aí estão fazendo o quê? Fazendo um trabalho. Eu penso que é um trabalho, que elas estão de grupo, tem uma função, acho que estou vendo que é um trabalho que elas estão fazendo. No grupo, que a gente sente, a gente sozinho, uma andorinha sozinho não faz não. Tem que ser uma opção para fazer. Porque se não for uma opção, só uma pessoa não dá conta de fazer. Está num trabalho bom também. Essa está num trabalho muito importante, esse trabalho que ela está fazendo aí. Esse trabalho está muito importante. Por que ele é importante? Porque eu estou achando que é importante porque elas estão querendo vencer na vida delas. Ela é um trabalho muito importante. Realmente. Qual a vantagem de se comer galinha da terra e outras coisas do quintal? Eu deixei o teu lá. Deixou? Deixei. Oba. Qual a vantagem da gente comer galinha da terra? Porque é mais saudável pra gente. Porque essas galinhas de grande hoje é tudo cheio de remédio, o gado também. E a galinha da terra não, é saudável pra nós. Isso é um privilégio, vocês sabiam disso, né? A gente na cidade A gente já não vai gastar o dinheiro comprando galinha lá, já compra no quintal. Eu já é muito difícil comprar um pedaço de galinha. Chegou a hora de ganhar o bebê, não tem transporte, aquela coisa toda, e sempre é de noite. Sempre é, não sei porquê. Mas sempre é de noite que dá a dor nas mulheres para ganhar o bebê. Inclusive eu sou uma parteira leiga, né? A minha irmã também já acompanhou, né? A mulher grávida. E são procedimentos que a gente vem fazendo na comunidade nos casos de emergência, né?
Porque quando acontece isso, às vezes não dá tempo de chegar até em Matinha, não tem como um transporte, uma coisa, então isso a gente vem fazendo. Porque são formas que a gente vem acompanhando, ajudando a salvar vidas. Ali eu estou fazendo que ali as atividades ali, as oficinas. Colocando o artesanato ali para o processo do fogo, né? É no fogo ali. Isso, passar pelo processo do fogo. E está ali a minha posição, né? Eu sinto um pouco da coluna. Quando eu passei essas atividades assim, eu sinto a coluna, sinto problema no joelho, tenho problema de artrose. Mas isso aí é um meio também da gente se movimentar, porque a gente vai ficar só parado. É isso? Aí o sofrimento ele fica ainda pior, da causa pior da gente ainda, né? E é uma profissão que eu gosto muito, é trabalhar no meu artesanato. Gosto muito. E também é muito bom, né? Porque se a gente não tiver os médicos, a medicina, para combater, às vezes, o sofrimento, a doença, a enfermidade, né? Passa a medicação para a gente, aí eu faço assim de morrer logo, né? Falando sobre saúde, né? Saúde. Também faz, às vezes, assim que eu passo assim uma semana, assim, eu não passo assim semana, né? Mas aí quando amanhece o dia, a gente já tá pensando em vir trabalhar aqui. Porque aquilo ali, aí é uma saúde pra gente, né? Trabalhando. E é muito bom trabalhar. Eu vou perguntar, eu pego essa imagem bem aqui. E esse trabalho não prejudica a saúde também? Coluna. Aí isso aí prejudicou muito. Aí pisava a pé, depois aí amassava os pelão grande para fazer os potes. Aí hoje em dia tem muita gente que tá sentindo a coluna. Hoje em dia o trabalho ficou mais melhor, né? Porque a gente não já faz assim, amassar e a gente já não bota mais na cabeça assim. Eu lembro de Raimunda Preta, que era parteira daqui. Minha mãe também dava muita criança. E o dia a dia daqui era assim. O dia aí já tem uma acerola, já tem uma outra coisa que ele pode estar substituindo pelo refrigerante. Aí entra a questão do babaçu, que são várias coisas que a gente vem mudando, substituindo, tipo óleo de soja, a gente já substituiu pelo azeite, a farinha do babaçu a gente já vem substituindo para outras coisas, pelo trigo, por outras coisas, e aí daí a gente vai tentando melhorar. Falando de resistência, né? De contra, assim, o racismo, força, né? Para seguir em frente, né? A pessoa não tem que baixar a cabeça, tem que lutar mesmo para ver se consegue alguma coisa. Isso aqui, né? Elas também, elas não baixam o chapéu, erguem o chapéu, né? Aí também é resistência, né? Raquel? Eu acho. Não se pode baixar o chapéu, tem que seguir em frente. Para alcançar o seu direito, né? Eu acho. Na peleja aqui, para vencer o que elas querem. Né? Que elas estão na batalha aqui para vencer o que elas querem. Que é de grupo, elas estão querendo ter alguma coisa na vida. Ele para trabalhar.
que elas estão de grupo, elas estão pedindo ajuda para trabalhar. Aí a gente se reúne, conversa e cada uma sai em busca de venda de produto em outro lugar e volta, produz junto para a gente poder juntar, juntando todas as que produziram e vai lá, confere ver se dá para a gente chegar nesse momento. Mais de 500 quilos, será que vai dar hoje? Se todas se esforçar, agora tem outra que está fazendo dinheiro. A gente, a partir desse movimento, a gente já vem criando meios de aumentar a renda familiar. Aí alguém já se preocupa em fazer um canteirinho para ele, não, em vez de estar comprando um cheiro verde, uma cebola, uma coisa, ele já tem ali no seu quintal. Às vezes não dá para vender, mas dá para ele deixar de comprar. Aí já cuida melhor do seu quintal para estar plantando coisas que ele em alimento, uma acerola, uma banana, uma coisa. Isso tudo vem influenciando as famílias para fazer isso. Porque quando a gente tem até um pedaço de quintal, a gente foi descobrir que dá para ele, não muita coisa, mas dá para ele já ir fazendo uma economia, né? Em vez dele comprar a cebola, comprar uma banana, comprar uma fruta. Porque aqui a gente, nessa questão, são meios de gerar renda. Na economia, em vez de eu estar só comprando tudo, tipo alimentação. Aí nós temos também a questão da pesca, que ajuda muito na economia, na família. O babaçu, eu não só produzo para me alimentar, mas também para gerar renda. Porque aí eu já vou, tiro mesocarpo, eu faço o azeite, eu vendo, já vou aumentando a minha renda. O babaçu, eu consigo extrair o óleo, né, para mim, já vou economizando o dinheiro de eu comprar óleo de soja, já é uma economia, né? Alimentação. Hoje eu não tenho dinheiro para comprar 1 quilo de carne. Aí eu vou lá no campo e pego meu quilo de comida, de alimento. Aí já é uma outra forma, já estou economizando R$10, né? E aí por isso que eu sempre coloco o babaçu e a pesca, que o nosso campo está bem aqui. O valor da mulher é porque a mulher ela tem valor mesmo, né? Porque já pensou, se não existisse mulher, não existia família, não existia família, de maneira nenhuma. Eles pagavam para os prefeitos nesse tempo, eles que passavam 2, 3 meses para assim receber o dinheiro. E aí que me ajudou muito foi esse artesanato. Aí eu fazia nesse tempo, era uma ocorrência muito grande mais do que agora, porque as pessoas naquele tempo não tinham negócio de plástico, né, bacia, essas coisas. Não tinha assim tanto alumínio, tinha o caldeirão que a gente fazia a comida, né? Então, e aí tudo eles iam comprar. Vendia muito. Esses lugares aí, fora do município, vinha tudo comprar. E às vezes que chegava aqui, era 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, saía do lugar de madrugada para vir. Ficava vendo na fila aqui para comprar essas coisas. Nem tanto a frigideira, mas o pote, que nesse tempo não tinha geladeira, tá? O alguidar, o pote, a gente fazia muito. Alguidar mesmo, para fazer a juçara, para temperar uma carne, tudo era em alguidar. Né? Porque tem muitas que trabalham aqui, mas trabalham na roça. É uma coisa também que a gente nunca deixou de trabalhar na roça também. É ter canteiro no quintal, plantar cebolinha, cheiro verde, o tomate, né? a banana, a coco. A gente trabalha aqui, mas a gente tem as coisinhas da gente em casa também que a gente faz, que a gente planta. Isso aí é muito importante também. E Ângela, depois dessas 4 rodadas que a gente fez, a gente falou sobre
Primeiro a gente falou sobre saúde, bem-estar, depois a gente falou de participação econômica, né, aquela coisa do trabalho. A gente falou de participação política, aquela coisa da luta, de defender os direitos. E aqui agora a gente falou de educação. Como na tua vida, na tua experiência de vida, você percebeu essas quatro questões, né? Saúde, educação, participação econômica, participação política, em relação ao artesanato? Como isso melhorou participar do grupo de artesanato, essas quatro coisas, a saúde, a política, a educação, a economia? Acho que a mulher, quando tem assim, o trabalho dela, assim, que não vai ficar dependendo só assim, do marido. Eu preciso assim de R$10, aí eu vou pedir para meu marido. Não. Aí se eu já tiver meu trabalho aqui, eu já tenho meu dinheirinho, né? Aí eu já não vou estar pedindo para ele, não. E é uma coisa assim, a mulher pode ter assim, a oportunidade de tomar a decisão dela, ver o que é bom para a vida dela, né? Muitas coisas, eu tinha muitas coisas, agora que estão me tocando. Eu não tinha conhecimento com as pessoas assim fora, não tinha assim conhecimento. Eu saía assim, não tinha assim conhecimento. Hoje eu tenho um grande conhecimento que por onde eu vou, ele chama o meu nome. Eu digo, rapaz, meu nome é assim. Nunca vem aqui. Eu adorei esse trabalho, porque eu não tinha conhecimento, já fui em muitas partes que nunca tinha ido, já me levou essa comunidade daqui, que nunca pensava de eu ir em Terezinha. Meu neto disse para mim, vovó, se já foi em Terezinha? Eu disse, já morando no Rio. Oh, graças a Deus, né, minha vovó nunca tinha ido, não. Percorrer os caminhos colaborativos do design nos colocam em lugares nunca antes imaginados. Fazer coisas juntos nos possibilita imaginar futuros e possibilidades de ação. Quando nos juntamos as artesãs para pensar, fazer coisas juntos, nos deparamos com múltiplas realidades, eixos de mundo, coisa que não poderíamos acessar senão por meio do fazer. Aprende-se empoderamento na escola, mas principalmente no fluxo da vida, com as pequenas grandes conquistas cotidianas.